Oi, crianças, tudo bem? Você já se perguntou por que algumas coisas ruins acontecem? Olha esse menino, ele está chorando porque ele estudou muito para a prova, se preparou muito e mesmo assim, quando saiu a nota dele, ele tinha tirado uma nota ruim. E ele está se perguntando por que isso aconteceu. Ele não entende direito por que muitas vezes as coisas não dão certo na vida dele por mais que ele se prepare. Da mesma forma, isso também acontece com a gente. Muitas coisas ruins acontecem e até coisas muito mais sérias, muito mais graves que uma nota na prova, que a gente também não entende por que acontece. Eu não posso dizer para vocês por que algumas coisas dessas acontecem, mas eu posso afirmar com certeza que Deus é sábio e Ele tem todas as respostas que nós não temos. A sabedoria de Deus significa que ele tem um infinito conhecimento sobre todas as coisas. Ele tem todas as respostas. E ele tem como usar esse conhecimento de forma perfeita e boa sempre. Isso é o que a gente pode pensar quando a gente fala sobre a sabedoria dele. O conhecimento infinito e a sua capacidade de usar ele para o bem e para que e de forma perfeita e boa sempre. Essa sabedoria não pode ser encontrada em nenhum ser humano, em nenhum rei, em nenhum governante, em nenhuma nação. Na Bíblia está escrito, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso quer dizer que todas as coisas, até as decisões mais importantes que são tomadas no mundo, estão sob o controle de Deus. Isso quer dizer que nós podemos confiar em Deus, porque nós sabemos que Ele sempre vai agir da forma certa e que Ele tem o controle de tudo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós sabemos que, como cristãos, todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo aquelas que são ruins, mesmo aquelas que nos deixam tristes, fazem parte de um plano de Deus para a nossa vida. Então, nós sabemos já que existe um plano de Deus que é o mesmo, uma parte do plano de Deus que é o mesmo para todas as pessoas que conhecem a Jesus e que escolhem segui-lo. Essa primeira parte do plano é que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que Deus deseja a longo prazo para todos os dias da nossa vida. Que nós a cada dia fiquemos mais parecidos com como Jesus é, com o caráter de Jesus Cristo. Pensem só num exemplo. Na Itália, há muitos anos, existia um homem chamado Michelangelo. O Michelangelo, ele era um artista. Ele fazia obras de arte e até hoje essas obras de arte são expostas nos museus lá da Itália. E um dia o Michelangelo decidiu que ele ia fazer uma representação numa escultura do rei Davi. E ele pegou um papel e desenhou essa escultura da forma como ele imaginava que podia ser. Ele escreveu medidas dessa escultura, ele planejou o material que ele ia precisar. E depois ele foi lá e comprou um grande bloco de pedra, de mármore, para esculpir essa escultura. E vocês podem ver aqui que quando o Michelangelo começou a trabalhar nesse bloco, ele não parecia nem um pouco com uma figura, né? Com uma figura distinguível que ele imaginava ser o rei Davi. Mas, com o passar do tempo, ele demorou muitos e muitos anos, mas com o passar do tempo ele terminou essa escultura. E realmente é uma das obras mais famosas dele e até hoje está exposta lá na cidade de Florença, na Itália. A gente pode pensar nesse exemplo como o que acontece na nossa vida quando nós conhecemos Jesus. Quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós somos como
um bloco de mármore que ainda não tem a forma de Jesus muito parecida. Mas com o passar do tempo, de todas as coisas que acontecem, as coisas boas e as coisas ruins também, mesmo as coisas que causam dor, causam tristeza na gente, os nossos erros que a gente se arrepende, pede perdão para Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E essa é uma coisa que acontece, demora muito tempo, isso vai precisar de cada dia da nossa vida. Mas um dia, essa obra de Deus na nossa vida vai ser terminada e ela vai ser boa, vai estar completa. E existe ainda uma segunda parte do plano de Deus para a nossa vida. Mas essa parte é diferente, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que servem Deus de diferentes maneiras e Deus, ele usa a nossa vida, ele trabalha na nossa vida para que a gente sirva a ele de diferentes formas. Então, como estão aqui nessas figuras, nós temos uma pessoa que trabalha numa fazenda, esse pregador ou missionário que prega a palavra de Deus para as pessoas, essa mulher que trabalha como dentista. Então, cada uma dessas pessoas cristãs levam a palavra de Deus, levam a forma de Jesus na vida delas de diferentes jeitos. E isso a gente só vai descobrindo a vontade de Deus conforme nós servimos a Ele e esperamos nele. Existem 3 formas de a gente entender melhor qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A primeira forma é ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva e verdadeira. E nela estão todas as orientações principais para como nós podemos viver uma vida que agrade mais a Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer é orar. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Nós falamos para Ele tudo o que está no nosso coração e Ele ministra o nosso coração e nos mostra também a vontade dEle através da oração, quando nós estamos em comunhão com Ele. E a terceira coisa que nós podemos fazer, especialmente quando nós temos decisões difíceis para tomar, é conversar com uma pessoa que também seja cristã e de preferência que seja mais experiente que a gente, porque essa pessoa pode nos ajudar, nos dar conselhos e nos ajudar a tomar decisões mais difíceis, baseadas também na palavra de Deus. Então, resumindo, nós temos 3 coisas, 3 ações: ler a Bíblia, orar e pedir o conselho de pessoas cristãs experientes quando nós precisamos tomar decisões difíceis. Na próxima semana nós vamos ver mais um exemplo da sabedoria de Deus e até lá eu espero que vocês guardem essa mensagem no coração de vocês e que Deus abençoe. Tchau, tchau!